Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo vai ser um pouco tenso para algumas pessoas, porque existem pessoas que têm medo de coisas sobrenaturais, coisas fantasmagóricas, coisas que não têm uma explicação plausível, né? Tem muita gente que se borra todo com certas situações. Isso é bem comum, tá, gente? Não é para você sentir vergonha de ter medo, não. Esse negócio de ter medo é natural, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês alguns relatos que foram organizados pelo Casal 20 aqui do canal e depois eu vou contar algumas histórias esquisitas que eu já presenciei. Tá certo, gente? Assiste aí. Histórias paranormais que aconteceram com você ou seus familiares. Vou começar. Já aconteceram várias coisas comigo, mas só vou falar da vez em um barranco resolvi subir e caminhar até o pombo assobiar no meu ouvido. Quase consegui sentir o ar. Me virei, mas lá não era ninguém. Outro caso, segundo minha avó. Tudo aconteceu com a família dela por causa de brigas com os pais. Falando sério. Uma vez eu estava cuidando de um primo de 3 anos em 2009. Meu pai tinha uma coleção de carrinhos e uma prateleira muito alta que eu nem conseguia alcançar. De um momento para o outro, o El Nino aparece brincando com os carrinhos. Quando perguntei quem havia trazido os carrinhos para ele, ele disse, ela apontando para uma mesa no canto da casa que estava vazia. Não senti nada nem ninguém. Na verdade, sou uma pessoa muito incrédula. Mas a verdade é que quase me assustei com aquela experiência. E até hoje nunca descobri quem trouxe os carrinhos para a criança brincar. Outra história. Há alguns anos, na universidade, meus vizinhos eram 3 rapazes da minha idade, e a verdade é que nos tornamos bons amigos. Um dia a irmã de um deles decidiu jogar tabuleiro Ouija com as amigas, e elas convocaram um menino que chamaremos de Andrés. O menino contou-lhe sua história, e quando lhe contaram por que ele estava ali, ele disse que iria para o céu. Mas como o chamaram, pareceu mais legal voltar atrás e ficar com eles. Eles tentaram por muito tempo para dizer a Andrés que continuasse seu caminho. Mas El Nino lhes disse que não. No início ouvimos muitas histórias das 3 pessoas relacionadas com Andrés, mas ninguém de fora nunca tinha visto ou ouvido nada. Então a verdade é que não acreditamos muito neles. Meus amigos sempre que íamos visitar pediam um favor ao Andrés para não nos assustar e que quando saíssemos brincariam com ele. Era como um ritual, já que repetiam sempre que alguém chegava ao apartamento. Um dia, eu e os 3 estávamos na sala conversando entre 4 e 5 da tarde quando de repente uma bola rolou pelo corredor muito lentamente e quase atingiu os pés de um deles. Eu vi, mas decidi agir como um louco. E fingindo que o que acabara de ver não tinha acontecido ou era obra do vento, meu amigo pegou a bola, sorriu e a devolveu pelo corredor de uma forma muito sutil. Depois de 15 a 20 minutos a bola rolou para trás, para os pés dele. Pés do corredor. Na verdade, eu estava muito atento àquela extremidade do corredor porque queria confirmar o que havia acontecido inicialmente. Então, se eles realmente haviam jogado a bola nele pela segunda vez, meu amigo pegou a bola e eu pedi para ele não jogar de novo. Um domingo por volta das 9h10 da noite comecei a ouvir muitos vidros quebrando no apartamento dos meus amigos. Parecia que estavam jogando pratos, copos e tudo que tinha na cozinha. Até os porteiros subiram pensando se era uma briga ou algo assim. Até o resto dos vizinhos do apartamento saíram. Liguei para meus amigos, e eles me contaram que naquele dia os 3 tinham saído para passear em uma fazenda e estavam prestes a chegar. Quando eles chegaram, contamos o que havia acontecido com os porteiros, e eles correram para abrir o apartamento. Quando, para surpresa deles, todo o apartamento estava impecável, exceto por um sofá que estava cruzado, mas sem vidro. Tentaram durante muito tempo libertar o Andrés, mas não foi possível. Tiveram que mudar de apartamento e nunca tivemos notícias daquele rapaz brincalhão, que os acompanhou durante quase toda a prova. Durante toda a minha infância, algo inexplicável esteve ao meu lado. Algo que, por mais que o tempo passasse, nunca consegui apagar da memória. Meu nome é Elisa, e nasci em Matelândia, no interior do Paraná. Uma cidade pacata, cercada por mato, colinas suaves e ruas de chão batido. Foi ali que meus sonhos tiveram início. Desde muito pequena, por volta dos 5 anos, eu sonhava sempre com o mesmo rapaz. Ele era sempre igual, cabelos castanhos ondulados, olhos marcantes e um sorriso que me transmitia uma estranha sensação de tranquilidade. Nos sonhos, não havia nomes, nem palavras, mas os sentimentos eram evidentes. Afeto,
ternura e uma saudade que parecia vir de muito antes de mim. À medida que fui crescendo, os sonhos continuaram. Quando completei 12 anos, meus pais decidiram se mudar para Matinhos, no litoral leste do Paraná, por conta de um novo trabalho que meu pai conseguiu. Acreditei que, com a mudança, os sonhos desapareceriam. Mas não tornarão-se ainda mais intensos. Na nova cidade, repleta de praias e neblina nas manhãs, o rapaz passou a aparecer com mais frequência, e os sonhos ficaram mais claros. Eu conseguia ver os detalhes de seu rosto, os lugares por onde andávamos juntos, até mesmo os sons do mar ao fundo. Aos 15 anos, tive o sonho mais real de todos. Nele, eu e ele vivíamos juntos, como um casal. Tínhamos uma casa simples com varanda, plantas no quintal e um cachorro. Foi a primeira vez que acordei com lágrimas nos olhos. Uma tristeza imensa me tomou, como se eu tivesse perdido algo que nunca tive de verdade. Mas tudo mudou quando fiz 17 anos. Naquele ano, meus pais resolveram voltar a Matelândia por alguns dias, para visitar meus avós e tios. Era a época de finados, e fomos todos ao cemitério da cidade para deixar flores aos nossos entes queridos. O dia estava cinzento, e um vento frio cortava as alamedas entre os túmulos. Enquanto andava entre as lápides antigas, algumas cobertas de musgo, outras partidas pelo tempo, algo me fez parar. Foi como se uma energia invisível me puxasse para a esquerda. Meus olhos se prenderam a uma sepultura modesta, com uma lápide de mármore branco já desgastada. E ali, no centro, havia uma fotografia. Um retrato oval, levemente desbotado. E era ele. O rapaz dos meus sonhos. Meu coração parou. Por instantes, não escutei mais o vento, nem o som da minha família conversando ao longe. Era ele. O mesmo rosto. O mesmo sorriso sereno. Abaixo da foto, estava escrito: André Luiz da Costa 1972-1989. Eterno em nossos corações. Ele havia falecido muitos anos antes do meu nascimento. Fiquei imóvel, olhando aquela lápide como se o mundo tivesse perdido o sentido. Quando minha mãe se aproximou e me viu ali parada, perguntei quem era aquele jovem. Ela olhou rapidamente e disse que ele havia sido um vizinho de rua, filho de amigos da família, que morreu num acidente de moto aos 17 anos. Naquela noite, não consegui dormir. Revi cada sonho, cada traço de seu rosto, da casa onde vivíamos nos sonhos, da nossa vida imaginada. Ou seria recordada. Nos dias seguintes, tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez eu tenha escutado falar dele em alguma conversa na infância e minha mente construiu um rosto a partir disso. Mas nada fazia sentido. Eu sonhava com ele antes mesmo de aprender a ler. Como poderia conhecer alguém que morreu antes de eu nascer? Com o tempo, cheguei a uma conclusão. Talvez eu tivesse conhecido André em uma existência anterior. Talvez nossa ligação fosse antiga, profunda, e os sonhos fossem apenas fragmentos de algo que existiu antes, em outro tempo, em outro plano. Mas o mais impressionante aconteceu depois daquele dia no cemitério. Nunca mais sonhei com ele. Foi como se ele tivesse se despedido. Como se a revelação daquela foto fosse a última peça que faltava para que ele seguisse adiante ou para que eu seguisse. Hoje, anos depois, ainda guardo na memória o seu rosto com nitidez. Às vezes, ao passar por uma rua silenciosa, ouço uma risada parecida com a dele. Em algumas manhãs enevoadas, o cheiro do mar me traz a lembrança àquela casa dos nossos sonhos. Mas sei que não voltarei a sonhar com ele. E talvez essa seja a maior prova de que, de alguma forma, nossa história foi real. Bom, eu tenho que falar umas coisas aqui, não é? Esse negócio de brincar com coisas sobrenaturais, eu não gosto. Aí você vai pensar, você não brinca porque tem medo? Não, não é medo. Eu respeito. Eu respeito todas as religiões, todo tipo de assunto assim sobrenatural eu respeito, apesar de não acreditar em tudo, né? É claro e evidente. Por exemplo, essa coisa que foi falado em um dos relatos de você ter sonhos estranhos. Eu já tive muito sonho assim estranho. E muitas das vezes sonhos esses que me alertaram para o futuro. Como, por exemplo, eu vi os meus filhos, eu tenho um casal de filhos, tá, gente? Antes deles nascerem. E eu digo antes, anos antes deles nascerem.
Tem uma outra história interessante também que eu vou falar para vocês aqui. Nessa coisa de colocar flores em dia de finados, eu lembro que eu tinha por volta dos 17 anos, por aí. E eu fui num local, na verdade aqui no de Barcelos, onde eu moro, e eu estava lá, né, colocando flores, acompanhando pessoas da família que iriam prestar suas homenagens, não é? Eu fui só acompanhar, eu não fui participar do ato. Mas aí eu fiquei caminhando pelo cemitério, não é? Olhando as fotos, essas coisas assim. E eu não tenho medo, tá, gente? Eu tenho que frisar isso porque tem muita gente que tem medo, fica em pânico. Eu não fico em pânico jamais. E eu ali caminhando, chegou uma garota que era um pouco mais nova do que eu e começamos a conversar. Eu conheço essa garota até hoje, não é? E ela conversando, e eu percebi que ela estava interessada na minha pessoa. E ela começou a mandar indireta, dizendo: ah, vamos conversar outro dia. Aí ela marcou comigo e eu fui até a casa do irmão dela. Ela não queria que eu fosse até a casa dos pais. Eu achei estranho essa situação. Depois eu descobri que ela tinha um namorado, né? Queria ficar comigo e com o namorado. Aí eu saí fora, não é? Eu não vou participar de coisas erradas. E eu já sou assim, desse jeito, desde aquela época. Nessa conversa com ela ali, a gente ficou, né, no cemitério caminhando. Eu passando perto, vendo as fotos, né, daquelas pessoas que já partiram, né, eu olhei uma foto. Nessa foto tinha uma mulher linda na foto, mas muito linda mesmo. E morreu nova. Só que a foto parecia de alguém que eu conhecia. Alguém que eu vi em sonhos. E, consequentemente, eu tenho que dizer que, posteriormente, essa pessoa nasceu. É uma pessoa que eu já vi em sonho e vi uma foto parecida numa lápide. Estou entendendo, não é? Numa catatumba, numa cova. É um negócio esquisito. Então, eu já vi certas coisas que não têm explicação. Então, quando as pessoas contam coisas desse tipo, é claro que tem coisa que não tem como acreditar mesmo, mas tem coisa que tem como acreditar. Aqui no nosso canal tem alguns inscritos que já presenciaram algumas coisas estranhas junto de mim. Por exemplo, o Oswaldo Júnior, que é um grande amigo que eu tenho, e o meu grande amigo, irmão, primo, compadre, Uderson Santos. Uma vez a gente estava indo em Roças Velhas, numa festinha de igreja, dessas que tem junina, não é? Julina, junina. Se eu não me engano, tá, gente? A gente estava indo e no caminho de ida, a rua da frente estava assim, um pouco escura. Aí eu olhei para uma árvore e nessa árvore eu vi uma mulher sentada. Até aí tudo bem, só que essa mulher era transparente. Vocês estão entendendo? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei: "Ih, caramba." E nessa época, acho que eu tinha ali por volta dos 16, 17 anos. Eu não era tão corajoso como eu sou hoje em dia. E eu fiquei tenso com aquele negócio, só que os dois não viram. Aí vocês vão pensar: nossa, só você que viu? Era o medo que fez você ver. Eu também pensei isso, tá? Pensei da mesma forma. Aí na festa lá eu não consegui fazer nada, porque eu fiquei lembrando da mulher transparente na árvore. E os dois querendo zoar, né, querendo se divertir, e eu lá tenso, duro igual concreto. Eu estava paradão, lembrando da mulher pendurada lá na árvore, sentada na árvore. Aí eu pensei: vou voltar pela margem da linha, que é a rua de trás, mais escura. Se no claro eu vi um negócio desse daí, imagina lá no escuro, né? Então é melhor voltar pelo mesmo caminho que nós viemos. Na volta, estou eu andando, eu olho para a árvore, tá a mulher lá de novo sentada. Aí eu falei: rapaz, está me perseguindo esse negócio. E continuei andando. Do outro lado da rua,
me afastando cada vez mais. Só que de repente, um dos dois, que eu não lembro qual deles, olhou e falou: é o que aquilo na árvore ali? Rapaz, quando falou esse negócio, vocês já viram aqueles atletas de Olimpíadas correndo? Então, eu toquei o meu calcanhar, nas minhas nádegas, de tanto que eu corri. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei na frente da minha casa, o muro era baixinho, dava para sentar no muro. Quando eu cheguei, os dois, eles estavam a uns 500 metros correndo ainda, para vocês terem uma ideia. E eu sou bem rápido, bem veloz, sempre fui. Quando eu cheguei em frente de casa, que eu sentei ali no muro, parado, tá os dois gritando, correndo, os dois desesperados, é claro. Só que eles não tinham o atletismo que eu tinha. Cara, corri muito. Rapaz, aquilo foi tenso. Antes disso aí, aconteceu uma outra coisa. Por que que eu disse que eu não gosto de brincar com essas coisas? Numa festa de aniversário, quando eu era criança, a gente brincou. Eu contei aqui em algum vídeo. As duas situações eu contei já para vocês. A gente brincando de fantasma. Olha só que merda. Pegamos uma cortina da minha mãe, tinha duas cortinas. Uma ficava comigo e a outra com meu irmão. E a gente ficava revezando para assustar a galera que estava no aniversário. O aniversário eu acho que foi, não sei se foi do meu irmão ou da minha irmã. O meu não era, porque o meu aniversário é no Natal, não é? Poucas pessoas vêm, porque estão nas festas em suas residências, não é? Aí nisso eu corria vestido de fantasma, aí depois o meu irmão. Aí teve um momento que eu estava com o pano, né, nas minhas costas, dentro da camisa, e o meu irmão também. Quando a gente olha, aí o meu primo foi e falou assim: ué, quem que tá com o pano agora? Aí eu falei assim: não, o meu tá aqui. E o meu estava comigo. Aí meu irmão: e o meu tá aqui também. Rapaz, que doideira. Aí eu não sei por que eu saí correndo atrás para ver quem era, o que era aquilo. Saí correndo atrás. Aí na época passavam umas carretas levando cana para a usina, para fazer açúcar, não é? Combustível, essas coisas assim. Aí eu passando, correndo assim, que eu olho, aquele negócio atravessou a carreta. Era um trator que puxava várias carretas, 6 ou 7 carretas, cheias de cana. Cana de açúcar, tá, gente? Aí aquele negócio marcou, porque eu pensei: nunca mais eu brinco com esse trem aí. Porque tem coisa que é mentira, mas tem coisa que eu acho que é verdade. Porque se eu vi certas coisas. Tem aquela situação que eu já falei para vocês, da mulher do sonho, não é? Que eu vejo desde o ano de 1999, ali um pouco depois do falecimento do meu avô, não é? Então, é uma coisa que me intriga muito, porque parecia ser uma coisa e acabou não sendo nada. Eu achei que era uma previsão do futuro, para mim, o meu futuro, mas não deu em nada. Foi engano, não é? Mas eu achei. E são coisas que são interessantes porque eu sonhava com essa menina antes dela nascer. Estão entendendo, né? Ela nasceu depois disso, depois que eu comecei a sonhar. E eu só conheci realmente essa menina anos depois. Ela tinha mais de 20 anos quando eu conheci ela. Estão entendendo? Acho que era 20, 21, por aí que ela tinha. Então, é um negócio misterioso, é um negócio que não tem explicação. É por isso que eu respeito. Um dos relatos fala em algo de espiritual. A garota, antes de nascer, tinha um cara que sofreu um acidente de moto, morreu e eles não se conheceram. Algumas pessoas dizem que tem esse lado espiritual da reencarnação. Algumas religiões, a maioria, diz que não existe isso, que a gente só nasce uma vez. Cada um com o seu cada um. Eu acho que tem algumas coisas que não têm explicação. E tem coisas que a gente fica: por que que eu sou tão apegado a determinada pessoa? Por que que eu amo demais essa garota? Eu acho que tem alguma coisa espiritual nisso daí. Aquela coisa de almas gêmeas,
para você ser alma gêmea de alguém, eu acredito que a vida não seja tão curta como a gente imagina, porque a alma, ela é eterna. E eu não acho que uma vida só sirva de experiência para a pessoa ser julgada no juízo final. Então, o que eu mais creio é nessa coisa de reencarnação. Eu acredito nisso. Porque tem situações que não têm explicação. Porque você ama tanto uma pessoa e mesmo sabendo que a pessoa não te ama, você continua insistindo nesse sentimento. Por quê? Algo prende você a essa pessoa. E essa coisa você não tem a explicação. Porque a gente às vezes recebe ensinamentos que limitam a nossa mente. Eu acredito que tem coisas que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não descobriu. E quando descobrirmos, eu acredito que vai clarear bastante as nossas mentes. Porque tem coisas que é invenção, tem coisas que são medo, coisas que acontecem que você vê que é o medo que faz você ver. E também tem aquelas situações dos anjos caídos simulando situações, pessoas que a gente amava, que já partiram e aparecem para a gente. Tem religião que explica isso. Diz que são os anjos caídos se passando por entes queridos. Aquela coisa também de conversar com espíritos, eu também não gosto muito dessas coisas não. Mais uma vez, não é medo, é respeito. Eu acho que cada um tem que ficar no seu local correto. Os espíritos no lugar dos espíritos e os humanos, os seres vivos, aqui. A gente tem que conversar entre nós e os espíritos entre eles. Estão entendendo? Eu acho que o respeito tem que ser assim, dessa forma. Mas quem tem esse costume, eu respeito a religião de todo mundo, tá, gente? Eu só não gosto de misturar as coisas. E o dia que eu morrer, eu não vou me comunicar com ninguém, não. Eu não quero conversa com ninguém que está aqui vivo, não. Eu vou seguir o meu caminho como o Criador desejar. Então, eu espero que esse vídeo tenha servido para explicar algumas coisas para vocês. Tem situações que a gente não sabe. Eu não sou dono da razão. E ninguém é. Quando uma pessoa diz que, não, isso não é possível, eu não sei muito bem se é verdade ou se é mentira. O que eu sei é que tem coisas que acontecem e a gente não sabe explicar. A gente não tem certeza para poder falar isso é isso e aquilo é aquilo. Então, quando a gente não tem certeza das coisas que acontecem, das coisas que a gente vê, a gente não pode afirmar. É só isso que eu penso. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.